Qual o melhor sistema? Aquele que você usa. Isso, tá começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje nós vamos falar para vocês como escolher um sistema. Só que para isso, a gente vai conduzir em dois momentos esse vídeo. Primeiro, comercialmente, onde toma essa decisão inicial e onde entra a consultoria para dar esse alicerce de como começar uma implantação. Comercialmente, o que a gente, pela experiência, o que a gente tem hoje de relatos, né? O gestor, ele tem uma dor, né? E essa dor, ela chega com uma expectativa muito grande. Eu preciso de determinada tarefa, eu preciso que resolva isso, eu preciso controlar determinada função, mas aí a gente coloca um cuidado. Para que você tenha uma expectativa e essa expectativa ela não seja frustrada, né? A gente tem alguns processos para que isso flua bem, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai elencar primeiro quais os processos que eu, gestor, tenho na minha empresa e que eu quero de fato sanar ou melhorar, tá? Então, para isso, a gente começa com a palavrinha-chave processo. Eu preciso saber o meu processo para saber conduzir uma abordagem comercial com a equipe de vendas, tá? Então, para isso, eu vou falar o quê? O que hoje eu preciso? Sempre tenha em mente que você precisa conduzir o comercial com a sua dor. Ele já tem a solução, mas ele tem que ir na sua dor. Porque quando a gente fala de um ERP, que é um sistema de gestão integrada, ele tem lá financeiro, pagar, receber, entrada, todo o alicerce de uma empresa está dentro de um ERP, né? Só que para aquela empresa, para a sua empresa, você tem uma dor específica, você tem uma necessidade específica, você tem o seu processo e não de outro. Então, você precisa fazer esses questionamentos corretos sobre o seu processo para ver se aquela empresa vai de encontro com o que você cultua, que você tem aí de rotina, né, diária. Então, aí começa a principal estratégia. Saber questionar o comercial levando em conta o seu processo, não que ele conduza a isso, tá? Então, essa é a primeira dica, certo, Fê? Certo. E entendendo essa dor, você consegue já fazer uma pré-seleção. Então, você vai conversar com cada responsável comercial ali, vai fazer o seu orçamento, vai entender das ferramentas. Mas a cotação, né, esse andar comercial, ele só vai ser possível se você parar por algum minuto e entender esse processo, né? Então, na parte de implantação, muitas vezes comercialmente foi fechado, foi falado, vamos atender determinadas dores e tal. E aí a gente entra numa questão que o processo tem uma expectativa muito grande, né? Então precisa saber separar o que é o processo de fato real que você está usando no momento e o que é o processo que você gostaria que funcionasse. Excelente. Né? O que eu preciso hoje para a minha operação fluir. Então, por exemplo, uma nota fiscal é essencial para uma determinada segmentação para faturar, um cupom fiscal, né, boleto, algumas funcionalidades chaves. Acho que um exemplo da nota seria assim, eu quero a rastreabilidade na saída. Tipo, fantástico isso, mas para você ter uma rastreabilidade na saída, você precisa que a entrada aconteça com rastreabilidade também, né? Aí entra exatamente o segundo ponto que a gente também percebe que a gente não quer que você passe. Frustração da expectativa frustrada. Por que isso? O que acontece no momento aí de frustração? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso de, é muito legal isso, né? Você ter esse, mas eu preciso disso. Só que antes faça uma reflexão. Eu preciso disso e hoje quem vai fazer isso na minha empresa? Qual é a pessoa-chave que vai fazer isso? Para quem eu vou delegar essa tarefa para que eu tenha o retorno e não que o sistema me dê o retorno, porque o sistema ele vai te dar um retorno desde que a pessoa que está por trás alimente isso, correto, Fê? Só de forma prática, assim, a Luciana chega lá, vende o sistema, fala, olha, eu quero rastreabilidade do meu produto de ponta a ponta, perfeito? Seu sistema tem, já vi que você que vai me atender, fechou. Na hora da implantação, vamos fazer a nota de entrada, você vai elencar o lote dessa matéria-prima, que vai compor um produto acabado, e na OP nós vamos fazer a baixa apontando essa matéria-prima com esse lote de entrada. Aí a pessoa trava, fala, não, eu não consigo fazer isso. O cara que recebe a nota fiscal é o mesmo cara que separa para mim, é o mesmo cara que entrega na produção. Eu não tenho condições de atender dessa forma nesse momento.
Aí a implantação ela começa a truncar porque já é uma expectativa frustrada que ele esperava que acontecesse. Vai acontecer, isso não é que não vai acontecer, mas ele precisa reorganizar a casa para que, tá bom, hoje eu não faço a rentabilidade de ponta a ponta, mas eu faturo. Então a gente tira o pezinho para implantar o que de fato está funcionando no processo, para que depois ele, entendendo a necessidade de articular ali as pessoas responsáveis, para que ele implante essa etapa que precisa ser automatizada, né? Que é, nesse caso da nota de entrada com rastreabilidade. Então, assim, esse é um exemplo muito prático que acontece demais. Esse processo definido, né? De eu sei o que eu preciso, né? Você vai verbalizar isso para uma equipe de vendas, né? Para um comercial, e o comercial ele vai te conduzir para a solução ideal para o seu processo. Olha, aqui eu tenho isso, eu vou fazer aquilo. Só que aí a gente precisa ir além. Essa implantação, para não ser onerosa, né? Onerosa, a gente sempre tem que olhar de cima e falar assim, ok, eu quero chegar lá. Assim como na vida, assim como profissional, a gente tem que ter objetivo, né? E esse objetivo espaçado, ele tem etapas, né? Então, aqui atrás, eu tenho que fazer a reflexão. Hoje, o que eu preciso de pilar, de principal funcionalidade na minha empresa? Emitir nota? Começamos pela nota, depois a gente evolui no exemplo da FIA, lá numa ordem de produção, num lote. Ok, meu pilar hoje é a nota fiscal. Perfeito. Quando eu tenho esse primeiro degrau, digamos assim, de processo, eu vou falar, olha, consultor, eu preciso iniciar com isso, mas eu quero chegar aqui. Você consegue me atender? Isso faz toda a diferença, porque às vezes você vai numa linha de parametrização no sistema de uma maneira muito simplificada. E aí, quando chega lá na frente, parametrizar para que atenda um detalhamento, um plano de implantação com uma consultoria e um comercial muito alinhado com o processo, onde estamos e para onde vamos, faz toda a diferença também, né? Exato. Não é agora simplesmente vender o sistema e tchau, próximo, né? Você se envolver mesmo, né? Então, após eu já defini o meu processo, eu verbalizei isso para a equipe comercial, a equipe comercial disse que me atende, e disse que também me atende onde eu quero chegar lá na frente, que são etapas juntas, vamos conduzir, perfeito. Vem a implantação. Isso. A implantação com a consultoria, né? E aí, o que também é um case de frustração, que a gente não quer que você passe por isso, de que você espere que a consultoria vai conduzir você no seu processo. Não. A consultoria não pode conduzir você no seu processo nesse momento de iniciar uma implantação. Você precisa passar para a consultoria a sua rotina, o seu dia a dia, ela vai mapear isso e aí ela vai conduzir você para o melhor caminho dentro do sistema. Tela, parte técnica, parametrização e usabilidade. Tem um ponto muito importante com relação a isso também, que é o quê? Além de você conduzir isso, a Fernanda, como consultora, ela vai entrar para melhorar o seu processo. Mas isso depois que já implantado o principal, básico, né? Funcionando, né? Usando, né? Então, sempre quando a gente faz a implantação, nessa parte comercial já alinhada e tudo mais, ela passa para mim que foi conversado, e aí a gente costuma fazer uma visita juntas para passar esse bastão, né? Falar, olha, nós negociamos isso, acordamos isso e tal. Eu entro fazendo um levantamento de requisitos, de fato, para que isso aconteça, alinhado à expectativa, né, do processo real e o ideal, né, e o esperado, né, o planejado, né. E aí eu costumo fazer uma simulação que, para que isso aconteça, vai precisar passar por todas essas etapas. Isso inclui cadastros, isso inclui levantamento de relatórios que usam e que vão usar, isso inclui a gente fazer o beabá mesmo de tudo até chegar no final. Né? E é nesse momento que a gente realinha o que foi falado lá no comercial. E aí volta aquilo que a gente falou, que fala, opa, aqui eu acho que eu não consigo implantar agora por questões do meu processo, tá com falta do pessoal e tal. Então a gente vai alinhando tudo isso nesse momento. É muito importante a gente segurar um pouco a onda nesse momento, porque a pessoa está com tanto gás para virar, e é nesse momento que a gente recalcula a rota. Fala assim, olha, muito legal a gente ir de um ponto A ao ponto B, mas agora eu preciso tirar nota.
Se eu não tirar nota amanhã, o sistema vai travar. O próprio gestor, ele começa a abrir mão de algumas questões, mas vislumbrando que nós vamos retomar isso em algum momento. Até porque isso de forma muito madura, muito segura, né, com esse de A a B, com cuidado, né, espaçado, porque isso reflete em retrabalho e custo, tá? Então, isso precisa tomar cuidado. E claro que esse beabá que falou, quando eu falei básico, né, fazer essa análise de onde eu quero iniciar, simples, onde eu quero chegar completo, né? A gente também precisa fazer uma reflexão de que não é de qualquer jeito que a gente vai fazer. É verdade. Né? Então, por mais simples, por mais que a gente vai colocar essa engrenagem para já começar a rodar, a gente precisa ter um cuidado de, quando a gente começar, precisa também começar bem feito. E aí, o próximo vídeo, a gente vai entrar nesse segundo pilar aí que a gente coloca como essencial, que é, após a escolha ideal, como começar de forma correta a utilização de um sistema ERP. Vamos adentrar as questões assim do cadastro, né? Fazer um cadastro bem feito, passar pelas etapas do processo do básico ao completo. Então, estamos muito animados. E para isso, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para que você consiga acompanhar os próximos vídeos que a gente vai dar mais detalhes sobre essas operações. Se você gostou, já dá um like e até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau.